Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Verde Vale Entrevista, muito bom dia. A 94.1 Verde Vale Entrevista tem a satisfação de conversar com o senhor Mauro César Abdala Festa. Ele que é enólogo e presta serviços à rede Superpão de supermercados. Vai nos falar sobre a importância do enólogo. Meu caro Mauro César Abdala Festa, mas seja muito bem-vindo à Verde Vale Entrevista e desejo a você um ótimo dia. Bom dia, professor Olísio. Bom dia, ouvintes da Verde Vale FM. É um prazer estar aqui, podendo falar sobre o universo dos vinhos. Eu sei que muita gente gosta, mas desconhece sobre a bebida e estou aqui para abrir um pouco esse caminho. Ótimo, excelente. Mas antes de nós entrarmos, meu caro Mauro, direto no assunto, eu sempre gosto que os nossos ouvintes conheçam um pouquinho, né, quem é o entrevistado, quem é esse menino, esse garoto Mauro, onde nasceu, os pais, enfim, para que te possa dizer, nossa terra tem pessoas maravilhosas. Por gentileza, nos conta um pouquinho sobre a tua origem, por gentileza. Obrigado, professor. Meu nome é Mauro César Abdala Festa. Eu sou nascido em Porto União, Santa Catarina, 10 de fevereiro de 63, onde nós moramos pouco tempo aqui e fomos para Londrina. Moramos pouco tempo também, aos 13 anos nós retornamos. E São José, Santos Anjos, aí eu tive a oportunidade de sair fora daqui. Tenho 2 irmãos, o Paulinho e a Maria Augusta. Meus pais é o Baldwino Festa e Yara Regina Abdala, ambos falecidos. Então os meus irmãos foram embora e eu permaneci aqui. Tenho uma filhota de 8 anos, é minha vida, é minha paixão. Continuo e vou ficar por aqui muito tempo, quero vê-la crescer, desenvolver e ser uma menina de sucesso nessa vida. Bacana, esse zelo, esse carinho pela importância de se trazer uma vida para o mundo. Bacana. Esta consciência, Mauro, todo pai, toda mãe deveria de ter, porque o resto é exatamente consequência depois, no sentido de a pessoa se tornar útil na sociedade. Mauro, então você, como dizem os ucranianos, nasz люди quer dizer nossa gente. Nossa gente, né? Família daqui, enfim, teu irmão, tua irmã. E, assim, tua formação educacional ocorreu aqui em Porto da Vitória? Até que grau você estudou aqui, por gentileza? Eu jogava basquete, modestamente pelo tamanhinho que eu sou, pequenininho, mas jogava muito bem basquete. Então, São José e Santos Anjos queriam que eu fosse para lá, por bolsa de estudos e tal. Fiz até o 2º grau aqui, professor. Aí eu saí de Porto da Vitória, eu fui para São Leopoldo, comecei a fazer publicidade e propaganda. Daí parei, fiz um pouco de engenharia mecânica, parei, aí eu fui embora. Daí eu falei, meu negócio não é isso, Mas é interessante, você experimentar, conhecer e saber, nesse sentido. E quer dizer que Porto da Vitória, você foi disputado aqui através dos 2 grandes colégios, com bolsa de estudo, porque você era um bom atleta, é isso? Bom atleta, exatamente, Não só eu, como eu tinha grandes amigos também. O que comandava o basquete na época? Na época era o professor Cordovan. O Cordovan. Cordovan, inclusive, é um primo, nós somos primos, Sim, sim. E ele saiu do São José, foi para o Santos Anjos, Mauro, vem para o Santos Anjos que tem uma bolsa de estudos aqui para você. Aí a irmã Regina Frida, na época... Você pegou a época da irmã Regina Frida? Regina Frida. A irmã Edelberga também, me chamaram lá, falaram, Mauro, você quer vir para cá, tem uma bolsa de estudos e tal. E um detalhe, eu fui escondido, eu não falei para os meus pais. Depois que eles ficaram sabendo, aí veio a parte ruim da coisa. Mas foi tudo tranquilo, graças a Deus, tudo certinho. Muito bem. Bom, você falou que começou alguns cursos, mas antes de você se tornar um enólogo, depois nós vamos conversar, quais as atividades que você exerceu, qual a experiência, vários setores, porque até você se encontrar, Sim. Experimentar uma coisa, experimentar outra, poderia nos colocar, irmão? Olha, professor, desde os meus bisavós, que eram pais da minha avó, eles tinham uma vinícola, onde é a antiga Casa Estrela aqui, na década de 20 e 30.
segundo os meus parentes, o meu bisavô ele ganhou o selo de ouro do Paraná como o melhor vinho. Tá? E a paixão já existia desde aquela época. Quando eu era adolescente, nós saímos por aí, eu e os amigos pediam cerveja, pediam vinho. Então a paixão já vinha em relação a isso. Então está no sangue mesmo? Está um pouco no sangue, eu creio, né? Enfim, eu trabalhei muito em construtora, né? Trabalhei em algumas grandes construtoras em Curitiba. Né? Aí uma grande construtora que eu trabalhava, ela entrou em concordata, que é a Incol e a Dinâmica. Aí eu tive uma oportunidade na Batavo. A Batavo é uma grande empresa de Carambeí, relacionada a laticínios, e eles não tinham filial em Santa Catarina. E aí eles pediram se eu poderia ir para Santa Catarina, no governo de Curitiba, a Itajaí, e comandar a parte comercial. Né? E eu fiquei durante 5 anos tocando a parte comercial na Batavo, né? Onde na época que a Parmalat comprou a Batavo, eu já estava com a intenção de ir embora do Brasil. Né? Então, assim, eu pedi demissão, né? Um mês antes, um mês depois eu estava embarcando para Nova Zelândia. Né? Aí começou toda a brincadeira. Então, esse processo de se tornar enólogo fez com que você saísse do Brasil? Não, eu nem sabia que isso ia acontecer. Foi uma coisa muito por acaso. Né? Eu saí do Brasil para aprender uma outra língua, ver uma outra cultura, né? Aprender outros modos, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, né? E falar o inglês fluente. Né? Falar o inglês fluente. Foi o motivo que eu saí. Tanto é que o meu diretor, que era de Porto Alegre na época, falei, Mauro, você não vai fazer isso comigo, né? Você não vai me deixar sozinho aqui, sem um cara da tua ética profissional, né? Você toca muito bem, a gente se dava muito bem mesmo. Falei, eu vou ficar 1 ano fora. E aí, quando eu voltar, eu entro em contato, se quiser me recontratar, eu estou aberto. Mas só que de 1 ano que eu ia ficar fora, durou 10 anos, né? Mauro, o que é ser um enólogo e quando despertou esse teu interesse, por gentileza? Olha, a história é engraçada, porque quando eu cheguei no aeroporto de Auckland, eu não falava nada de inglês, nem how are you, yes, thank you, não sabia falar inglês. Eu lembro que a minha mãe falou, Mauro, quando você chegar, você me liga, por favor. Perfeito. Então, como o fuso horário lá está 15 horas à frente do Brasil, eu cheguei lá no Auckland, e eu olhei aquele pessoal, todo mundo falando inglês, falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Acho que amanhã eu volto para o Brasil. Tá perdido, não, dá uma sensação de incompetência. Perfeito. Isolamento, né? Eu lembro que eu fui numa banquinha lá e pedi um phone card. Né? Eu coloquei no telefone e ele engoliu o phone card. Né? Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu cheguei para a mocinha, the machine eat my card. Aí tinha uma moça do meu lado, ela começou a rir demais, né? Daí você é brasileiro, né? Falei, eu sou brasileiro. Daí eu falei, você sabe para onde você vai? Falei, não tenho a menor ideia para onde eu vou, sabe? Daí nós pegamos uma van e fomos para um Packbackers. É uma casa onde acolhe várias pessoas do mundo, quarto comunitário e tal. E essa menina era do Rio de Janeiro. E até hoje nós somos grandíssimos amigos. E ela começou a me dar umas dicas de falar inglês e tal. E eu queria conhecer o norte da ilha da Nova Zelândia. Eu fui, fiquei 1 mês. E ela ficou em Auckland, né? Ela viajou aos redores. E eu voltei 1 mês mais tarde, num sábado de tarde, frio. Voltei para o mesmo, né, Packbackers, e ela estava lá. E ela falou, Mauro, vai ter uma festa numa ilha amanhã e é num vinhedo. A hora que ela falou vinhedo, o meu olho... Né? Já despertou interesse. Domingo nós pegamos um ferry, né? Auckland até a ilha, 1 hora de barco. Chegando lá, pegamos aquelas motinhas e fomos até o vinhedo. Maravilhoso, lindo, bem cuidado, aqueles parreirais enormes e tal. E chegando lá, a Zindara, uma mulher muito bonita, muito chama atenção. O filho do dono da vinícola, acho que gostou, criou uma empatia por ela, né? Chegou para conversar. E eu já arrastava o inglês. Né? Ele me perguntou de onde que eu era, né? Eu falei que eu am Brasília, né? Eu sou brasileiro. E ele falou, é sua amiga? Eu falei, é minha amiga e tal. Daí eles começaram a conversar. Daí eu falei, Zindara, eu preciso trabalhar aqui.
Daí eu falei, me fala uma frase para eu falar pro cara, para eu, né? Perfeito. Daí ela me falou, fala isso pro cara. Falou, ó, eu tô precisando de gente, essa semana vai começar uns trabalhos muito difíceis para nós aqui. Você quer trabalhar com a gente? Falou, se você mora naquela casinha ali, se quiser, amanhã você pode começar a trabalhar. Falei, ó, se eu for para Auckland agora, pegar as minhas coisas e colocar ali, posso? Fique à vontade, né? Help yourself, né? Fui para Auckland no mesmo momento, mas eu não pensei duas vezes. Fui, peguei as minhas coisas, voltei, coloquei na casa e dali eu fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Ali o pai do John me acolheu como filho. Isso ao longo do tempo, né? Eu fui mostrando meu trabalho, meu interesse, a minha dedicação. Realmente é uma coisa, trabalhar com a viticultura é algo assim. Se eu começar a falar aqui, a gente fica o dia inteiro, mas é algo que... Você foi muito bem acolhido, fui muito, pessoas certas, numa atividade certa. Sorte. No lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Perfeito. Até hoje isso me vem à cabeça e eu agradeço a Deus muito por esse momento. E enólogo exige um curso superior, uma graduação superior? Me fale sobre isso. Ou técnico, né? Existem os dois lados, né? Eu lembro que em 2003 eu vim passar férias no Brasil. Eu fui para lá em 98, em 2003 eu vim para cá. Aí eu voltando para Nova Zelândia, passei um mês aqui e voltei para Nova Zelândia. O Alan falou, Mauro, por que você não vai fazer uma faculdade, um curso técnico de enologia? Você leva jeito, você tem sensibilidade, você tem paixão, e isso é muito importante dentro dessa área. E tem que ter mesmo. Se você não gostar do que você faz, se você não ter paixão, não ter paciência e não mostrar a absorção do conhecimento e passar esse conhecimento, você não vai para frente, né? Você tem que ter muita paixão para isso, sabe? Sentir no teu coração, é isso e pronto. Eu soube fazer a leitura do teu interesse. Ele me ensinou como pegar no solo, como definir o solo, como plantar, como colher, como fazer a fermentação de um vinho tinto, de um vinho branco, de um vinho rosé, fazer um espumante, sabe? Então ele teve muita paciência comigo. É todo um processo que nós leigos desconhecemos por completo, né, Mauro? Muitas pessoas pensam que é colher a uva ali, colocar para fermentar e... A minha ideia é que se coloca num bolo e tira o calçado e fica amassando. É um processo de maceração através dos pés, né? Isso os portugueses ainda fazem. Alguns vinícolas de Portugal, sim. No norte de Lisboa, ali na região do vinho do Porto, eles fazem um pouquinho ainda em relação a essa maceração através dos pés. Vai fazer, Mauro. Eu como sou seu responsável, eu entro com um formulário e tal, e você, né? Aí, numa sexta-feira à tarde, ele como um poder aquisitivo muito alto, ele ia de helicóptero, voltava de helicóptero todo dia. Eu fui com ele, uma sexta-feira à tarde, e fiz minha inscrição, né? E o Alan assinou como meu responsável. Opa. São 3 anos, né? Ali você conhece todo um processo, todo o processo de fermentação, de vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes, né? No último semestre você aprende sobre destilados, um whisky, uma tequila, uma cerveja. Todos os passos para extrair. Isso, só algo básico para você ter uma noção. Perfeito. Né? E dali eu comecei a brincadeira toda. O nome da instituição que você foi graduado, por gentileza? Auckland University. Auckland é a principal universidade de Auckland, né? Onde muito coreano, muito indiano, né? Eles vão lá, radicam na Nova Zelândia e fazem a faculdade lá, né? Muito bem. Meu caro Mauro Festa. Mauro Festa, quer dizer alegria, né? Alegria, opa. Nos fale como está o mercado de trabalho como enólogo. Olha, professor, a enologia é um trabalho abrangente. Você pode trabalhar com inúmeras coisas, né? Então você pode trabalhar dentro de uma vinícola, você pode trabalhar dando consultoria, prestando consultoria, você pode pegar uma rede de supermercados como o Superpão ou qualquer outra e dar uma consultoria, prestar uma consultoria, ministrar cursos, palestras, etc e tal. Foi o meu gancho, né? Eu trabalhei algum tempo na Világio Grande, que é uma vinícola aqui de Alga Doce, trabalhei algum tempo com eles, prestei alguma consultoria para 2 vinícolas de Tangará, fiz alguns vinhos para algumas pessoas aqui de União da Vitória, né? Mas o meu forte mesmo sempre foi
ministrar cursos, né? Que é o básico, o intermediário e o avançado. E muita degustação focada, né? Degustação país versus país, ou sobre só um tipo de uva, ou comida e bebida. A diversidade é grande, né? Ela evoluiu bastante. É um leque de opções em relação... É um leque de opção Você muito se grande. forma enólogo e você tem diversos campos a desenvolver. É só você saber explorar, né? Onde se identifica mais, né? Onde você gosta de... Eu me identifiquei muito de estar na viticultura, quando eu estava na Nova Zelândia. Mas eu percebi muito que as empresas de grande porte, as maiores estão muito familiar. Perfeito. Sabe? Então, essa familiaridade não deixa trazer outras pessoas de fora. Né? Então, é uma coisa... Fechado. Fui a Bituruna, fui em alguns outros lados, né? Vi alguma coisa, mas realmente é muito familiar. Entendeu? Muito bem. Bom, então o mercado existe e é um leque de opções em relação àquilo que você mais gosta de fazer. Né? Excelente. Bom, eu te conheci através como comentarista na CBN Vale do Iguaçu. Hoje, infelizmente, não existe mais a CBN, mas eu sei que cada um de nós, como colunista, deixou uma marca. E você, eu acompanhei diversas vezes, teus comentários em relação como uma pessoa que realmente tem o conhecimento quanto ao vinho, enfim, tudo aquilo que você pode transmitir aos ouvintes da CBN. Sim. Nos fale dessa experiência. Olha, como eu tinha o Kaique, eu conheci o Kaique desde criança, então a gente tem uma grande amizade, assim, e ele me convidou: Mauro, você não quer ser o nosso comentarista sobre vinhos? Né? Eu falei, posso ser sim. O que eu fiz, professor? Eu peguei do básico, aonde é uma pessoa que já gosta do vinho, e eu fui dando dicas como ela ia iniciar no mundo do vinho, para chegar preço, precificação, que vinhos que ela deve beber, como ela deve beber, quantas vezes por semana, porque o girar taça, algumas técnicas de degustação e tal. E isso se perdurou por quase 3 anos, né? Então daí chegou um patamar que eu estava falando sobre harmonização, vinho e comida, os tipos de uva, alguns vinhedos do mundo, alguns melhores vinhos do mundo, né? O porquê o preço de $7.000 um vinho, porque outro de R$50, né? Você tem que estar preparado para tomar aquele vinho, um de 50 e um de 7, e assim foi indo, né? Aí chegou, parece que a CBN unificou um colunista, que é o Marcelo Copelo, que inclusive é um amigo meu lá do Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro também, e eu conheci através de algumas degustações, um cara muito competente também, o cara tem um conhecimento muito grande sobre vinho, e ele unificou, né? Ele fala para todas as rádios, né? Todas as filiais da CBN. Isso aí. Muito bem. Meu caro Mauro Festa, pelo que se falou, você tem assim um know-how de conhecimento fantástico e isso deve ser socializado. Aí vem a pergunta: você prepara cursos em relação como ser um conhecedor de vinho ou como um orientador? Porque na minha experiência fraquinha, desde criança, é assim: vinho tinto, seco, qual não gostava, e o vinho branco, rosé, doce, que descia bem, né? Certo. Só não descia bem a dor de cabeça no dia seguinte. Então é um conhecimento assim, muito básico, muito pobre que a gente tem. E a possibilidade de você montar turmas para realmente proporcionar esse conhecimento através de cursos, quantas horas, como funciona, e também, já vou dizer, com questão de utilidade pública, não propaganda, o seu telefone, porque de repente é um grupo de amigos, de uma empresa ou uma quadra de vizinhos que gostam realmente do vinho, de repente, Mauro, pode nos dar um curso ou tal? Por gentileza. Olha, professor, hoje eu ministro cursos básicos, né? Que é o básico do básico que você precisa saber para você identificar o vinho, se ele é bom para você ou não. Nós temos 4 sensores de boca que você tem que conhecer muito bem. Se você não tem essa sensibilidade dos 4 sensores, vai ser difícil você dar continuidade. Então você tem que ter essa sensibilidade de conhecimento, certo?
Eu tenho um curso intermediário, que vem após o básico, daí já é mais intenso, e o avançado, onde são vinhos muito bons, às cegas, para a pessoa poder identificar aquilo que ela está bebendo, né? Hoje eu tenho uma parceria com o pessoal lá do Growlers, ali em frente ao Banco do Brasil, com o Stefano, né? Caso vocês se interessem em fazer um curso, uma degustação, né? Eu já ministrei muito curso na casa das pessoas. Então, um grupo de amigos? Isso, fechou lá 6 casais, 12 pessoas, 10 casais, 20 pessoas, eles se reúnem em casa, eu me desloco até a casa das pessoas e ministro o curso na casa também. Caso interesse, ou caso vocês queiram fazer um curso, é 42 99923 1320. Eu sou meio devagar, vamos repetir? 42 99923 1320. É só me ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Eu já dou todas as explicações, já encaminho o que a pessoa precisa, o que ela está querendo exatamente, né? O investimento ou um investimento que vale a pena? Hoje um curso básico hoje está em torno de R$390. Mas são 3 aulas, com durabilidade de 2 horas, 2 horas e meia. Todas as aulas existe uma degustação de alguns vinhos. E a última aula normalmente eu fecho com uma tábua de frios para nós fazermos uma harmonização. Vinho e comida para a pessoa poder ir entendendo o paladar, a olfação, né, o que representa a comida depois do vinho, se harmoniza ou não, aí a pessoa vai entendendo por si só, né? Perfeito. E bom, assim a pessoa vai conhecer um pouco mais sobre vinho, vai saber como optar. É porque quando eu te vi aqui pela primeira vez, eu disse, poxa, preciso consultar, né, em relação aos vinhos. A gente chega àquela tendência, né, do cara que é meio seguro, né? Sim. Ele quer saber o preço. Mas, mas é relativo, né? Professor, quando você trabalha num lugar, por exemplo, aqui no Superpão, eu tenho quase 600 rótulos aqui. Vocês podem ver que a imensidão de rótulos aqui é muito grande. Perfeito. Né? Então eu não interajo com todas as pessoas. Eu sei que tem clientes que sabem o que vem aqui e sabem o que quer. Agora vem uma pessoa aqui que vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, aí eu interajo com essa pessoa. Bom dia, tudo bem? O que você está precisando, o que você está buscando? Perfeito. Mauro, eu não entendo nada de vinho, mas eu quero beber um vinho bom. Então eu falei, o que é um vinho bom para você? É um custo-benefício bom ou uma uva que você... Vamos começar pelo preço. Se eu der falar, compra esse vinho de R$500 que ela está em frente a... Né, você vai entender? Não, Mauro, não vou. Se você comprar esse italiano aqui de R$38,69, não vai ser melhor? Vai colocar ele na tacinha, vai brincar. Quando eu falo brincar, é girar bem a tacinha, sentir a olfação no paladar, tentar sentir o tanino, o amargor, a acidez, etc. E tal. O que você acha? Vou nesse de 38. Eu falei, nada impede que ano que vem você possa comprar um Judas a R$500 e degustar com você mesmo ou com uma boa companhia. Né? Então é um passo a passo. Então eu falo para as pessoas assim, comece com vinhos de R$20, R$30, R$40 e beba tudo que tem no mundo de R$20, R$30. Aí você vai criar um parâmetro para você. Conheça a característica genética de cada uva. Aí você vai se identificar com alguns tipos de uva. Aí você vai evoluindo com o tempo. Não se precipite. Vinho não é cerveja. Você tem que pegar e tomar rapidamente. Vinho requer paciência, tranquilidade, sentir, sabe? Perfeito. Quando você coloca na boca, você tem que sentir o que está bebendo. Sabe o que? De um gole para o outro, de um cheiro para o outro, isso vai evoluindo. Por isso que eu falo, tem que girar a taça. As moléculas têm que quebrar com oxigênio para poder evoluir olfaticamente e na gustação. Então eu tenho um rol enorme aqui, o Superbom tem um rol enorme. Então você tem muito vinho para beber, né? E para chegar lá e conhecer o vinho. Né? Muito bem. Mauro, você deve concordar, mas eu tenho que te perguntar. Se não concordar, diga que não. O vinho é considerado a bebida dos deuses? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A história fala, né, que o vinho está entre 6.500 e 7.500 antes de Cristo. Né? Até meu irmão falou, Mauro, como... Estude, veja que já existiam sintomas que em escavações, né,
Perfeito. Na época já existiam ânforas apropriadas para cada tipo de vinho, nem eles sabiam o porquê, né? Mas já tinha na parte interna da ânfora já tinha sinais de ácido tartárico, e ácido tartárico é proveniente do vinho. Ácido tartárico cristaliza. Pode pegar quando você saca a rolha, você vai ver que tem cristalizado. Cristalizado. Isso, exatamente. Então indícios de ácido tartárico. Atravessava-se os desertos com uma sanguinha de vinho. Né? Então, estudiosos da medicina no Canadá, França, Itália, tem cientistas que só estudam a genética da uva. Né? Então, comprovadamente, não é por mim, obviamente, sim, mas sim por estudos médicos e científicos, né? Que inibe, alguns tipos de uva inibe câncer de próstata, mal de Alzheimer, doenças bucais, né? Coronária. Então, uma tacinha a 2 tacinhas para o homem é indicado, uma para a mulher. Então, você bebendo todo dia 1, 2 tacinhas de vinho vai te levar a um benefício de saúde muito grande. Então podemos dizer que numa dose certa é um medicamento para o ser humano. Isso. Podemos afirmar essa tese que ele te traz benefícios à sua saúde. A disposição, o teu sono melhor, você relaxa, você chega do trabalho cansado, toma 1 tacinha, 2 tacinhas de vinho, relaxa, é gostoso, o teu sono é mais gostoso. Não precisa de calmante nenhum, natural. Rivotril, né? Então, ajuda bastante. Legal. Meu caro Mauro César Abdala Festa, em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer sua produtiva entrevista, esclarecedora. Amanhã depois você pode voltar a falar em específico dentro desse leque de enólogo que você julgar necessário. Mas o importante é que os nossos ouvintes conseguiram ter uma ideia em relação ao que é realmente a função de enólogo, as opções e o conhecimento. Você deu dicas aqui como realmente optar por um bom vinho, conhecer e também cursos que o senhor pode promover. Sim. Caro Mauro, em nome de toda a nossa equipe da Verde Vale FM Entrevista, agradecemos sua importante entrevista e eu tenho certeza que foi uma bela aula que os nossos ouvintes tiveram hoje através da sua pessoa. E nós precisamos que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da FM, por gentileza. Professor, se eu fosse falar realmente, né, o rol todo, né, sobre tudo da enologia, dos vinhos, nós íamos o dia inteiro. O senhor sabe disso, né? Eu falo muito isso para as pessoas que estão iniciando no mundo do vinho, né? Não é a leitura que vai te trazer o conhecimento. Traz teoricamente, mas o vinho em si, você tem que degustar, você tem que beber. Se você não beber e você não sentir ele olfaticamente, visualmente e no teu paladar, você não vai criar um parâmetro. Você pode ter o conhecimento de leitura, mas não vai criar um parâmetro prático. E você conhecer sobre vinho é prática, né? Então por isso que eu tenho esse quase 600, 700 votos aqui no Superpão, que nós sempre temos o clube, né? Então sempre trazemos bons preços, bons vinhos, né? Aguardo vocês, qualquer dúvida, por favor, pode me passar o WhatsApp, que eu estou à disposição de todos e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, FM Verde Vale Entrevista retorna domingo que vem com mais um convidado. Desejamos a todos um excelente domingo e vamos ficar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.